Hebreus 12, 12. Diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Levante a cabeça e preste atenção. O texto está dizendo, portanto, tornai a levantar. Por que tornai a levantar? Porque a mão já está baixa, já baixou. E por que a mão baixou? Porque a pessoa se cansou. E algumas pessoas, elas se cansaram por algum intento, algo que ela estava tentando fazer, algo que ela estava buscando. De repente, o tempo passou, de repente pesou tanto que a pessoa se cansou e ela baixou a mão. Mas o texto está dizendo, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Por que o Espírito Santo dirigiu a Paulo a escrever isso? Portanto, tornai a levantar. Exatamente pelo seguinte, porque ele vai lhe dar a força necessária para você conseguir fazer isso. Ainda que você cansou, a sua força acabou, mas ele está dizendo, torne a levantar. Porque se ele está dando a ordem para você tornar a levantar, e isso está no imperativo, certamente é ele que vai lhe dar força. Então, não fique olhando para as suas condições, é isso que o texto está dizendo. Não olhe para a sua própria força, para a sua própria capacidade. Você tem que olhar o seguinte, se ele está dizendo para você tornar a levantar, é porque ele vai lhe fortalecer e você vai conseguir levantar novamente a mão. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, os joelhos desconjuntados. As pessoas precisam entender, quando acaba a nossa força, agora sim, agora acontece o milagre, porque agora vem a força de Deus. Agora o poder de Deus entra em ação para reverter qualquer situação, para mudar qualquer quadro. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Pastor, eu perdi as forças, eu não tenho mais força, não dá mais para levantar a mão. Mas ele está dizendo, torne a levantar. Quer dizer, é hora de você levantar as mãos novamente, embora você não veja como fazer isso. As forças se esgotaram. Irmãos, muitas são as pessoas que perdem realmente a força na batalha. Mas não adianta, é como um lutador, se ele baixar a guarda, ele vai apanhar muito mais. Ele precisa tornar a levantar a mão. O que é que o texto está dizendo? Volte para a batalha, volte para o combate, não se renda, não se entregue, não baixe a guarda, continue lutando, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Talvez você não esteja sentindo nem mais forças para se pôr de pé, mas ele está dizendo, volte para a batalha, volte para a batalha. Sabe por quê? Porque a força, na verdade, que vai fazer você vencer essa batalha, não é própria sua, não é força sua própria, não é força que é oriunda de você, é sim a força dele mesmo, é ele que nos fortalece. É ele que estará o tempo todo nos dando a direção. Então, o texto diz, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Para quê? Aquele que era manco, aquele que ficava desequilibrado, aquele que não mantinha o equilíbrio, aquele que ficava lá e cá. E aqui eu quero que você entenda o seguinte: existem pessoas que estão lá e de repente estão cá.
pessoas que não se firmam, pessoas que não se mantêm firmes. Mas você precisa voltar ao combate para que aquele que não se equilibra, aquele que fica sempre lá e cá, ele termine se equilibrando, se firmando e venha viver uma vida abençoada. E isso diz respeito à família. Tem aquela pessoa da família que ela fica bem e daqui a pouco está mal. De repente está mal, de repente está bem. Mas ele não consegue se equilibrar e ficar bem o tempo todo. Mas você precisa continuar na batalha. Você não pode, de maneira alguma, deixar de maneira nenhuma o combate, porque aquele que era manco, ele vai terminar se firmando, se estabilizando e não vai ficar mais de maneira nenhuma instável, lá e cá. Esse vai ficar firme e depois você verá a glória de Deus. Diga à pessoa que está do seu lado: você está entendendo isso? Por favor, vamos para 2 Crônicas, por favor, 2 Crônicas capítulo 15. O versículo aqui é o de número 7. 2 Crônicas 15, 7. Olha o que diz o 7. Quanto a vós, porém, o que tem que ser feito? Esforçai-vos. Então, mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem o quê? Tem uma recompensa. Irmão, virá a recompensa. Não desfaleça as suas mãos, quer dizer, continue trabalhando, continue se esforçando, continue fazendo o que você já vinha fazendo. Por quê? Porque haverá recompensa. Irmão, você será recompensado, você será galardoado, você verá o resultado. Você tem que entender isso. O resultado, ele virá. Agora, você precisa dar continuidade. E aqui, esse texto, diz o versículo 3, um pouquinho em cima diz: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Então, naquela época, o Israel estava realmente completamente longe de Deus. Israel estava passando uma situação muito difícil. Israel estava sem o verdadeiro Deus, estava quem o ensinasse. Então, Israel estava sem o verdadeiro Deus, e Israel, o povo estava realmente fazendo um monte de coisas ruins. Não tinha quem o ensinasse, não tinha ninguém ali. Agora, veja o que acontece no 4. Na sua angústia, porém, se converteram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram e o acharam. Naqueles tempos, não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Uma nação despedaça a outra nação, e uma cidade a outra cidade, porque Deus os conturbava com todo tipo de angústia. É óbvio que naquela época eles entendiam que Deus fazia o bem, mas Deus também fazia o mal. Então eles entendiam que era Deus que estava fazendo aquilo. Mas qual era a realidade? Eles estavam debaixo da proteção de Deus, e o que é que eles faziam? Saíam. E quando eles saíam, acontecia o mal. No Velho Testamento nós vamos ver muito isso. Eles dizendo que Deus fazia o bem, mas Deus também fazia o mal. Mas no Novo Testamento Jesus veio explicar que o diabo só veio senão para... Aí Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida com abundância. Então quem rouba, mata e destrói é o diabo, quem dá vida com abundância é Jesus. Então aí você já entende, porque o Novo Testamento veio explicar o Velho Testamento, e aí você passa a entender. Mas eu quero chamar a sua atenção que o povo estava realmente vivendo de qualquer maneira. Aí o rei Asa,
Ele teve que se esforçar. Por isso que vem o versículo 7. Quanto a vós, porém, esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Então, o rei Asa teve que se esforçar e levar o povo a se esforçar também. E o resultado foi que, no final, tudo deu certo para o rei Asa. A lição é a seguinte: não deixe as suas mãos desfalecer. E o que é mão, biblicamente falando? É a sua força, o seu poder, a sua capacidade. Irmão, você vai passando o tempo, e parece que nós vamos nos cansando. Ah, pastor, já estou cansado. Pastor, estou lutando por esse casamento já tem muito tempo. Eu estou lutando por esse filho, pastor. Estou lutando pelo meu irmão. Pastor, eu não vejo resultado. Pastor, já estou exausto, já não aguento mais. Calma. Haverá recompensa, irmão. Haverá recompensa, irmão. Vai chegar o momento da vitória plena, da vitória completa, em nome de Jesus. Haverá recompensa. O resultado virá. Em 1 Coríntios 15, 58, olha aí o que diz 1 Coríntios 15, 58. Coloca na tela. 1 Coríntios, eu disse, não Crônicas. 15, 58. 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é, irmão, não é vão. Irmãos, o nosso trabalho não é vão. Tudo que nós fazemos diante de Deus tem uma recompensa. Tudo que nós fazemos diante de Deus tem um resultado. Haverá um resultado, o resultado vai chegar. Tudo que você fizer diante de Deus terá um resultado. Agora seja firme. Firme, inabalável, quer dizer, e constante, esteja sempre presente. Porque nenhuma obra no Senhor é vã. Tudo que você faz, você terá um resultado. Haverá recompensa. A Bíblia diz que tudo que o homem planta, colhe. Então haverá um resultado. Você verá, você terá esse resultado. Não importa como esteja agora a situação. O importante é que o resultado já está chegando. Mas pastor, não estou vendo esse resultado. Calma. Calma que vai se materializar. Então, seja firme e constante. Vamos voltar para Hebreus 12, por favor? Hebreus 12, 12. Então diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Pastor, não tenho mais força, agora vou me entregar. Não vai se entregar nada, porque agora, quando a sua força se esgota, que entra em ação a força de Deus. É quando acabou a sua força que você está dependendo de um milagre. E agora acontece o milagre. Observe que o Lucas falou que a mulher curvada da sinagoga não tinha mais como ser curada, não havia jeito para ela. Não havia solução, acabou. Mas Jesus chamou à frente, pôs a mão sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. E dentro desse contexto aí, nós podemos ver várias situações que não havia mais jeito, acabou o poder do ser humano. Lázaro estava morto há 4 dias, a irmã do morto disse: Senhor, cheira mal, é o 4º dia, quer dizer, acabou. A irmã do morto teve a ousadia de dizer: se o Senhor houvesse chegado antes, mas o Senhor chegou atrasado. Jesus se atrasa? Então fique em paz que Ele não se atrasa não. Levante a guarda, continue no combate e a vitória é certa. E quem crê, diga: eu creio, em nome de Jesus. Primeiro dê uma salva de palmas para Jesus.